destacando que duas decisões foram mais importantes. Um no centro, lá no Rio de Janeiro. Qual foi a outra decisão? E a outra, a introdução de alguns conceitos novos dentro das diversas categorias de patrimônio. Uma delas é a ideia da paisagem histórica, de como é que a cidade trabalha com seu processo de desenvolvimento. Porque nós não podemos restringir a ideia de patrimônio a um determinado perímetro. E a ideia é que o patrimônio, se ele tem qualidade, se as cidades históricas, por exemplo, têm uma qualidade de maior... de terem maiores espaços públicos, de ter uma maior interação entre diversos agentes e classes sociais dentro desses centros, dentro dessas cidades. Isso deve se estabelecer também como qualidade ou como padrão urbanístico para um processo de construção das novas cidades ou de um processo de expansão das cidades que nós temos. Talvez um dos fenômenos mais importantes que a gente precisa enfrentar hoje, eu vou te dar um exemplo, é o processo de expansão da cidade. Se você tira uma fotografia hoje da zona periférica de Campo Grande, ou de João Pessoa, ou de Porto Alegre, e não diz de onde é, você vai ver que vai ser absolutamente igual, você não vai saber reconhecer. E a zona periférica não somente de baixa renda, mas também de renda média, também da classe média. Nós estamos vivendo um processo de homogeneização do nosso processo de expansão das cidades, e as cidades, no meu ponto de vista, elas são o nosso maior bem cultural, ela é a nossa maior expressão da nossa capacidade de elaborar, de pensar e de produzir cultura. Eu acho que as cidades históricas, a qualidade das cidades históricas e a distinção que há entre elas como padrão urbanístico, social, ela pode, de uma certa maneira, ser um espaço de reflexão para esse processo de construção de novas cidades. Então, a paisagem histórica cultural cria um campo de reflexão para o enfrentamento desse fenômeno que, no meu ponto de vista, é ruim. E quais os principais projetos que estão sendo implementados hoje no âmbito do IPHAN? Eu acho que o maior deles, o mais importante, e que talvez enfrente a questão essencial no campo da gestão das políticas públicas, é o Parque das Cidades Históricas. Por quê? Porque o desafio de uma política pública dentro do patrimônio, principalmente quando a gente pensa que essa política pública tem de enfrentar os fenômenos de crescimento das cidades, de dinâmica das cidades, eles precisam ser trabalhados de uma maneira multidisciplinar. E o Parque das Cidades Históricas é um rompimento de uma ideia de enfrentar o problema do patrimônio dentro de uma política setorial, somente. Ele rompe a ideia de política setorial. É um programa que é uma articulação entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério do Turismo, o Ministério das Cidades, que pensa de uma maneira planejada, junto, claro, com a cidade, junto com os estados, a partir de uma lógica que é a construção de um sistema brasileiro de proteção ao patrimônio, o enfrentamento das questões do patrimônio, a partir de uma ideia de que isso deve servir como mote ou como uma direção ou como uma estratégia para o desenvolvimento e qualificação das cidades brasileiras. Eu acho que isso é o essencial e a mudança fundamental que está se dando na política pública. E ele já está sendo implantado? O PAC já está em andamento? Ele está em andamento. Desde o ano passado ele começou a fazer algumas ações. Hoje tem em torno de 70 cidades que já estão também com projetos em andamento e vários já em execução. E ele, de fato, no nosso ponto de vista, ele é a nossa grande aposta para que a gente tenha, de fato, uma política de preservação do patrimônio mais consequente e vinculada a um projeto de desenvolvimento do país. Uma das grandes questões que sempre esteve colocada sobre o patrimônio, para o patrimônio e também para o patrimônio natural, é a incompatibilidade ou uma eventual tensão entre a preservação dos bens culturais e naturais e o projeto de desenvolvimento. Esse programa, ele rompe essa ideia. É o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para cidades históricas, voltado para a preservação do patrimônio cultural. Se você fosse situar um caso de patrimônio mal preservado no Brasil, que esteja preocupando o IPHAN,
Que caso você citaria? Eu citaria as grandes cidades brasileiras. Eu acho que o problema dos centros históricos das grandes cidades brasileiras é um problema de economia urbana, um problema de esvaziamento dos centros, de perda de função econômica, de perda de função simbólica, e é preciso um compartilhamento e uma compreensão compartilhada da sociedade brasileira e da sociedade local para que, na verdade, a gente consiga reverter esse processo. No meu ponto de vista, o maior desafio hoje de preservação do patrimônio cultural brasileiro está nas grandes cidades. Você considera que os governantes brasileiros e mesmo a opinião pública já está conscientizada para a necessidade de se preservar o patrimônio? Já está, enfim, dentro desse assunto positivamente? Quer dizer, como reagem os governantes diante dessa questão do patrimônio? Você acha que é uma evolução positiva? Eu acho que há uma evolução, no entanto, eu acho que é preciso romper uma separação que ainda é muito presente entre o discurso e a prática. É praticamente impossível você conhecer alguém que diga que não é importante preservar o patrimônio cultural brasileiro. Mas se você for examinar as políticas públicas, se você for examinar de fato aquilo que acontece, a institucionalização de políticas de patrimônio dentro do campo dos poderes locais, nós vamos ver que tudo isso ainda é muito frágil. Então é preciso reestabelecer ou estabelecer uma relação mais direta entre o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. E como presidente do IPHAN, como é que você vê a situação da nossa capital, Brasília? Você acha que ela está bem preservada? Eu acho que Brasília é um caso bastante excepcional, uma cidade que é uma cidade nova, com uma arquitetura que é uma arquitetura moderna, é uma arquitetura que tem tem um processo, né, de conservação que é especial, que é diferenciado. Nós estamos vivendo um momento hoje em Brasília que é a recuperação de parte significativa do seu patrimônio. Ele já está ficando velho, apesar de ter 50 anos, 40 anos, 30 anos, quer dizer, as condições materiais específicas do modernismo, na verdade, eles estão demandando um tipo de conhecimento na sua restauração que não é aquele, por exemplo, acumulado sobre o século XIX, sobre o século XVIII. Essa é uma questão. Brasília enfrenta um outro tipo de problema que, no meu ponto de vista, tem a ver com o projeto estratégico da cidade, porque é muito comum a gente imaginar Brasília só como uma obra arquitetônica, como uma obra urbanística, esquecendo, na verdade, que a construção de Brasília também tinha uma intenção geopolítica estratégica de ser um grande polo de atração no centro-oeste brasileiro. E Brasília deu certo sob o ponto de vista do plano urbanístico e sob o ponto de vista também de ser esse grande polo de atração. E é preciso enfrentar, então, problemas que advêm de ser esse grande polo de atração de uma maneira mais equilibrada, estabelecendo os padrões de qualidade urbana que foram definidos pelo plano piloto para esse processo de expansão da cidade. Dr. Luiz Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu acabo de conversar com Luiz Fernando Almeida, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/tv. Até um próximo Cidadania.